Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Deus Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero agradecer a você que está sintonizado conosco agora nesse momento. Quero pedir para que você possa compartilhar, chamar outras pessoas também para escutar o que o Senhor vai falar neste lugar. Queremos agradecer a Deus pela vida, queremos agradecer ao Senhor por tudo. Sabemos que Ele é a razão da nossa vida. É por isso que eu te convido nesta tarde a elevar o teu coração em oração ao Senhor nesta tarde, para que Ele possa, com certeza já está neste lugar, já está aí em teu coração, na tua casa, mas para que Ele possa fortalecer a sua presença cada vez mais em nosso meio. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, maravilhoso Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, Pai querido, nesta tarde, Senhor, para, Pai querido, declarar em alto e bom som que Tu és o Senhor de nossas vidas. Ó Deus querido, muito obrigado pelo dom de ter amanhecido com vida, de estar com saúde. Muito obrigado pelas dificuldades, muito obrigado, Senhor, pelas lutas, porque sabemos que na dificuldade, Senhor, Tu forja em nossa vida o Teu caráter. Muito obrigado, Pai, por todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, Pai. Quero Te pedir pela nossa nação, quero Te pedir pelos nossos governantes, por aqueles que estão sintonizando agora, Pai, nesse exato momento, Senhor querido, esse projeto, Pai. Não podemos estar ali, Pai querido, em um templo, mas como igrejas individuais e também como igreja coletiva, Senhor, como um corpo. Nós levantamos a nossa voz para Te adorar nesta tarde, porque só Tu tem as palavras de vida eterna. Então eu convoco, Senhor querido, Teu Espírito, que Tu tenha, Espírito Santo, liberdade no meio de nós. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito de Deus. Fica conosco nessa tarde, abençoa as nossas vidas, toma conta de todas as coisas. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amados irmãos, nessa caminhada muitos têm se desanimado, muitos têm perdido a sua fé. A igreja do Senhor ainda é a igreja militante, cheia de vitória, porque a vitória foi entregue pela mão do nosso Senhor e Salvador. Ele disse: eis aí, igreja, te dou todo o poder para pisar de cobras e escorpiões, e nenhum mal, absolutamente nenhum mal, te fará dano algum. Te convido como igreja a adorar nesta tarde, e te encorajo a estar animado no Espírito, a entender e estar sensível para entender a voz do Senhor. Vamos adorar nessa tarde em nome de Jesus. Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Porque Ele fortalecerá
Ele fortalecerá, Ele fortalecerá o seu coração. Ele fortalecerá-te, Ele fortalecerá, Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te, porque Ele fortalecerá-te, Ele fortalecerá, Ele fortalecerá o seu coração. Ele fortalecerá-te, Ele fortalecerá, Ele fortalecerá o seu coração. Ele fortalecerá, Ele fortalecerá, Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Se anima, varão, se anima, varoa, porque Deus está no comando da minha e da tua vida. Deus tem comandado esse país, Deus tem governado este mundo. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Jesus está, Ele está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. A paz de Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como aquele respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está, Ele está aqui, aleluia. Tão certo como aquele respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém, amado irmão. O Senhor está presente em nossas vidas. O nosso Deus está presente na nossa caminhada. Vivemos sim, de verdade, momentos tenebrosos. Vivemos de verdade momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que nessa nossa caminhada nós não estamos sós.
Nessa caminhada Ele nos prometeu que não seria uma caminhada fácil, não seria uma caminhada mar de rosas. Ser cristão não é não ter em sua vida as dificuldades. Ser cristão é ser um pequeno Cristo e trazer em si as marcas da cruz de Cristo, trazer em si as marcas da mudança, trazer em si nova vida, nova forma de pensar, novos pensamentos, novas atitudes. Então, amados irmãos, nesta tarde quero deixar uma palavra de encorajamento a você. Sei que muitos nesse período, nesta caminhada, enfraqueceram os seus espíritos, enfraqueceram as suas almas. É bem certo que o não convívio como um corpo está presente uns com os outros no templo provoca sim alguns efeitos colaterais no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer e quero deixar para você na palavra oficial desta tarde, quero deixar a palavra que o Senhor, orientando Josué depois da morte do grande servo Moisés, homem que a palavra do Senhor diz que foi homem grande aqui na terra, em feitos e em obras, e que Deus pôde estar com ele, assim onde ele falava com o Senhor com muita intimidade, porque Moisés era um homem que estava na presença do Senhor e buscava sempre estar em sua presença. Peço que você aí em casa abra sua Bíblia, em Josué no capítulo 1, gosto muito dessa passagem, quando o Senhor fala a Josué alguns segredos, que podemos perceber que esses são grandes segredos na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ele precisa ter esses elementos aqui que o próprio Deus agora fala a Josué, depois da morte do seu grande líder, onde toda aquela nação de Israel estava pranteando, chorando em luto, porque o seu mestre, aquele guia, aquele líder, que foi incumbido com uma grande missão por Deus, assim como você e eu, somos incumbidos por uma grande missão de Deus, de levar e proclamar o Evangelho a toda criatura. São palavras que provocam mudança, mas nessa tarde quero deixar uma palavra de encorajamento, que está em Josué no capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler a mensagem, na versão de Eugênio Peterson. Gosto muito desta versão aqui, e nela quero trazer a leitura oficial nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1, no capítulo 1 de Josué. Acompanhe na sua Bíblia em casa. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado para seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto do Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste, tudo pertence ao rei de vocês. Tudo pertence a vocês enquanto viver. Você não conhecerá derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vos abandonarei. Seja forte, corajoso, anime-se. Você conduzirá este povo para tornar a terra que prometi e dar aos seus antepassados. Deem o máximo de si, empenhem-se, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, para que possam chegar ao destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da Revelação. Pondere, medite nele de dia e de noite. Praticamente tudo ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo e será bem sucedido. Vou dizer de novo a você: seja corajoso e anime-se. O Eterno é o seu Deus.
está com você a cada passo deste caminho. Amados irmãos, eu e você nesta caminhada, junto às moradas celestiais, não estamos só. Essa é uma caminhada onde o nosso Deus está indo à frente, abrindo o nosso caminho, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É certo que muitas adversidades encontraremos nesse caminho, muitas pedras, muitos carrapichos, muitas coisas que muitas vezes nos farão tropeçar. Mas eu quero dizer que o grande eterno, o poderoso, está com a mão estendida. Ele tem sustentado a minha e a tua vida debaixo da sua potente mão poderosa. Ele dá aqui um segredo ao seu servo que estava cabisbaixo mediante a morte do seu grande líder. Ele diz: anima-te. Há um grande segredo em estar com a alma animada. Há um grande segredo em estar com os pensamentos animados, cheio de fé. A vitória do crente, ela não depende dos acontecimentos que o cercam. A vitória do crente é atemporal. A vitória do crente, ela está na mão do Senhor. A vitória do crente está na mão de um Deus Todo-Poderoso. É por isso, igreja do Senhor, que nesta tarde nós podemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade e dizer a Ele que a nossa confiança vem do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você é importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Deixa eu te contar um segredo. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você é importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Escute, crente, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber, para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor inestimável para Deus. Você tem um valor grandioso para o nosso Senhor. Por essa razão Ele enviou aquilo que Ele tinha de melhor, aquilo que Ele tem de melhor, o seu Filho amado. Eu quero te convocar nessa tarde a você orar ao Senhor. Eu quero pedir nessa tarde juntamente com você, unindo a nossa força em fé e em esperança, para que você coloque agora o seu pensamento em algo que você tenha a pedir ao Senhor nesta tarde. E se você não tem algo a pedir ao Senhor, que você agradeça aquilo que Ele já tem feito em tua vida. Mas eu quero pedir, eu quero entregar nesta tarde as nossas petições aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso grande e maravilhoso Deus. Eu convido a você a fechar os teus olhos aí, e eu também fecharei os meus olhos aqui, e vamos nos elevar em oração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e maravilhoso, Deus soberano, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, porque um dia nós fomos resgatados, Senhor, pelo Teu imenso amor, Pai, pela Tua imensa misericórdia. Nós fomos banhados, Pai, e lavados pela Tua graça, Senhor, pelo Teu favor, Pai querido, que não é merecido ao homem, Senhor. Não há ninguém que possa se aproximar de Ti, Senhor, que tenha algo dentro dele mesmo, Senhor, para poder pagar uma dívida, Senhor, impagável, Pai. É por essa razão, Senhor, que os nossos corações, compreendendo, Pai bendito, a Tua dádiva, Pai, da vida eterna, nesta tarde entregamos, Pai querido, grandes petições, Pai, porque nós somos totalmente carentes, Pai, e dependentes de Ti, Senhor. E os nossos corações, Pai querido, muitas vezes estão ansiosos, Pai, porque são muitas coisas, Senhor, que temos que resolver, Senhor. E às vezes, Pai bendito, a nossa fé parece que vai desfalecer, Pai. Mas Tu chega com a Tua potente mão poderosa, Senhor, e estende ela para nós, nos levantando, Senhor, de fé em fé e de glória em glória, Pai querido. Nesta tarde eu quero Te pedir uma bênção especial, Senhor. Aqueles que foram acometidos, Pai, por esta enfermidade, Senhor, invisível, Pai, que sem Ti não podemos vencê-la. Pessoas, Pai, que estão no leito da dor, Pai, que nesta noite perderão a sua vida. Senhor, nós Te pedimos, Pai, que haja uma esperança, que haja uma chance, Pai, dela escutar o Evangelho, de que alguém possa pregar a verdade, que possa em seus corações haver arrependimento, Pai. Te peço pela vida daqueles que perderam entes queridos, Senhor. Te peço, meu Deus, pelos governantes dessa nação, Senhor. Te peço, Pai querido, por as nossas famílias. Ó Deus, como somos carentes de Ti, Senhor. Nesta tarde, Pai bendito, Te pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, Pai, porque nós somos pequeninos, Senhor, mas dependemos de Ti, Pai querido, desta grande caminhada rumo às mansões celestiais, Pai. Não há força em nós, não há poder em nós, o poder e a força vem de Ti, Senhor. Derrama, Pai, sobre nós a Tua força, Pai. Nesta tarde Te pedimos uma bênção especial, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que estão mancos, pela vida daqueles que durante esta caminhada perderam as suas fé, Pai. Pai querido, por aqueles que têm, Senhor querido, se lançado aos braços do mundo, mesmo Te conhecendo, Senhor, mesmo um dia tendo sido iluminado em seus corações, Pai. Toma essas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Eu Te peço uma bênção especial pela comunidade em Nova Esperança 2, Pai. Ali naquele condomínio, Senhor, mas também em Nova Esperança 1. Naquela rua, na Avenida João Paulo II, Senhor.
Pai bendito, naqueles condomínios que têm escutado a pregação do Teu Evangelho, Pai. Fortalece os caídos nesta tarde, Senhor querido. Toma conta, Pai, e põe por terra, Senhor, toda obra forjada do inimigo, Senhor, que caia por terra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Toma conta, Pai querido, de tudo que vai ser feito aqui neste lugar, Senhor, porque tudo será feito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Digo amém aqui, você diz amém aí. Que Deus nos abençoe. Vamos agora escutar algo da parte de Deus com a irmã Suênia, que nos trará uma palavra que o Senhor já colocou em seu coração. Quero convidar a minha esposa a sentar aqui do meu lado. Pode mudar, meu amor, a câmera, para que a gente possa juntos aqui fazer uma oração por ela nessa tarde, para que o Senhor possa nos trazer algo da sua parte, algo que Deus já colocou em seu coração, em nome de Jesus. Vem para cá, Su, para que eu possa orar por você, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e maravilhoso, eis aqui a Tua serva, Senhor. A Tua serva, Pai, é a minha companheira, Senhor. Senhor, sei que Tu colocasse algo já em seu coração. Por essa razão, Senhor, pedimos que o Teu Espírito, Senhor, dê àquelas pessoas que irão escutar algo da Tua parte, Pai, entendimento sobrenatural, Pai. Que o Teu Espírito também, Senhor, revele, Pai, algo nesta noite, Senhor, que os nossos corações estejam, Pai, precisando de escutar. Que a Tua palavra saia da boca da Tua serva como uma flecha certeira, que caia em nossos corações como uma semente fértil, que brote em nossos corações, trazendo palavras de vida eterna, Senhor. É por essa razão que entregamos-nos em Tuas mãos para a Tua operação nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu digo amém aqui, você diz amém aí. Que Deus fale conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Uma bênção de Deus, não é isso? Estamos aqui juntos, né, mais uma vez, reunidos com um só propósito de adorar e exaltar o nosso Senhor. Foi para isso que nós fomos feitos, para o louvor da sua glória. Que o Senhor possa estar falando grandemente aos nossos corações nesta tarde. Que Deus possa estar falando grandemente a cada um de nós. Tenho certeza que foi o próprio Deus que já colocou em meu coração a palavra que será ministrada, para que haja mudança em nossas vidas, para que haja renovo, para que haja algo a mais da parte do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Convido você a trazer sua Bíblia. Nós vamos passear em alguns versículos. Convido você a abrir em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Abriu sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Mas antes da gente entrar propriamente no versículo, creio que você já tenha noção de que nós vamos tratar um texto bastante conhecido, mas a palavra do Senhor é uma palavra que se renova a cada dia. Se várias pessoas vierem ministrar este mesmo versículo, esse mesmo texto, o Senhor falar de maneiras diferentes, porque o Senhor, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui esse texto em 1 Samuel, capítulo 16, que diz o seguinte: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A partir do versículo 14. Então os criados de Saul
lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Louvado seja o Senhor. Nesse contexto aqui, em que nós estamos vendo, Deus já tinha falado a Samuel, profeta Samuel, para ir até a casa de Jessé para ungir o rei. E aí naquela passagem que a gente já conhece, ele vê todos aqueles filhos e nenhum daqueles o Senhor tinha dito que seria o rei. Então mandou buscar o menor, aqueles filhos de Jessé, todos mais velhos, já soldados, já de guerra. Mas tinha o mais novo, que era Davi, que era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. E aí, naquela ocasião, Deus fala a Samuel para ungir Davi rei. Davi é ungido rei e continua sua vida normalmente. Nada mudou. Ele ficou aguardando o Senhor, o momento certo do Senhor na vida dele, para agir conforme a vontade de Deus. E ele continua ali sua vida normalmente. E aí vem esta ocasião, depois de alguns deslizes de Saul como rei, Deus já não estava agradado de seu posicionamento. E aí é quando Deus vai e diz que já tem um rei segundo o seu coração. E é quando vai à casa, manda ungir Davi rei. E aí o Espírito do Senhor sai de Saul. E aí ele passa a ser atormentado por espíritos maus. E aí é nesta ocasião em que ele manda chamar um homem, uma pessoa que saiba tocar harpa. E o que me chama a atenção aqui nesse versículo 18. Vamos ler novamente. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção aqui nesse versículo são as características de Davi. Era um rapaz que apenas cuidava de ovelhas, que estava às escondidas, fazendo ali o seu trabalho. Foi dado pelo seu pai a função, o trabalho, a responsabilidade de cuidar das ovelhas. E ali ele fazia com muito zelo. E não só isso, ele também sabia tocar harpa. E aqui tem algumas características vistas por quem está de fora. E isso nos chama a atenção e trago a reflexão. Como nós temos visto a quem está de fora? É bem certo, como tem nos versículos anteriores, no versículo anterior, que diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sim, Deus vê o nosso coração. Mas de acordo com o nosso comportamento, com o nosso andar, com o nosso caminhar, quais são nossas características marcantes? Se alguém for nos dar um adjetivo, não lembro o nosso nome, for dizer uma característica, fulaninha aquela da língua grande, fulaninha aquela barraqueira, ou fulaninha aquela sábia, aquela dirigente de círculo de oração, aquela que ajuda. Então, que característica vem em nós? Nós que somos servos do Senhor, ou que pelo menos nos dizemos servos do Senhor. Porque não é só falar, e sim agir. Então, que características afloram de nós? Louvado seja o Senhor. E aqui este homem descreve algumas características bem interessantes como um servo de Deus. Sabia tocar harpa, era valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença e o mais. O Senhor era com ele. Louvado seja Deus. Além daquelas características que vêm do Senhor, porque tudo que é bom vem de Deus, Deus era com ele. Louvado seja Deus. E ali
Davi é chamado para estar no palácio com o rei, com Saul. Saul se agrada muito dele e ali começa Davi trabalhando ali com Saul. E aí nós vamos agora no capítulo 17, versículo 14. Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos muita coisa a aprender com a palavra do Senhor. Muita coisa mesmo. Nós vamos na nossa caminhada, mas temos muitas coisas a serem moldadas em nossos corações. E na Bíblia tem vários homens e mulheres de fé em que nós nos inspiramos. E às vezes a gente quer certas vitórias desses homens e mulheres, mas muitas vezes a gente não quer agir como eles. A gente quer só a vitória. Então, se queremos a vitória, para chegar à vitória existe a batalha. E durante a batalha existem ensinamentos. Existe direcionamento da parte do nosso Deus. Então não há vitória simplesmente pela vitória. Existe uma caminhada. Existe uma sabedoria que vem do alto, que nos direciona a determinadas coisas. Louvado seja o nosso Senhor. Então vamos lá. Capítulo 17, versículo 14 e 15. E aqui nesse contexto, Davi estava trabalhando com Saul no palácio, sempre louvando, para que o rei ficasse mais aliviado, ficasse mais aliviado ali no Senhor, no seu espírito. Mas Davi continuava ali seu trabalho na casa de seu pai, apacentando as ovelhas. Davi foi chamado, mas ele não era desocupado. Ele era um homem que tinha, um rapaz inexperiente, mas que tinha sua função, tinha sua responsabilidade. E é assim que Deus gosta e nos chama quando estamos com responsabilidades. Vamos lá no 14, capítulo 17, versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Louvado seja Deus. E aqui nesse contexto nós vamos ver que tem os irmãos de Davi, 3 dos seus irmãos, os mais velhos, que estão nesta guerra com os filisteus. Os israelitas contra os filisteus. E aí Davi também fica na incumbência, tanto de estar com o rei, louvando quando necessário, tanto de estar apacentando as ovelhas e agora também levando mantimento e algo que precisasse para os seus irmãos que estavam ali na frente de batalha. E aqui a gente vai ver, né, que ele era o menor dos seus irmãos que estavam ali seguindo a Saul, ali naquela guerra, naquela batalha, e Davi ia e voltava, tem aqui, ia e voltava e apacentava as ovelhas do seu pai. Mesmo diante de todas as suas tarefas que ele tinha e suas responsabilidades, ele não deixou de exercer a responsabilidade que seu pai tinha dado a ele, o de cuidar das suas ovelhas. Então essa responsabilidade ele tinha em seu coração e fazia com muito zelo. E nós podemos nos colocar nessa posição porque não estou falando de ministério eclesiástico, mas sim de uma posição e de um serviço na qual nós também temos, de pastorear alguém, nem que seja na nossa família, os nossos filhos, um familiar, um amigo. E o pastorear é cuidar, é se doar, é direcionar aquela pessoa, aquela ovelha. Não é à toa que o Senhor nos compara com ovelhas, porque as ovelhas elas são dependentes dos seus pastores, então elas são dependentes, são frágeis, assim como nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor. E nós também somos dependentes uns dos outros. Não tem como a gente viver isolado, sozinho, não tem. A gente depende de alguém. A gente está sempre precisando de alguém. Por isso que também o Senhor nos compara com um corpo. Porque os membros, eles dependem uns dos outros. Não existe um membro que trabalhe isolado. Ele vai sempre depender de uma certa forma de um outro membro. Louvado seja o nosso Deus. E aqui Davi vai até a batalha, onde está tendo ali aquela batalha entre os filisteus e os israelitas.
E aí a gente vai ver aquela velha história que até as criancinhas conhecem, que é aquela guerra contra a batalha que Davi venceu contra Golias. Mas nós vamos ver alguns aspectos bem interessantes sobre isso. Ali o filisteu, ele vem todo já experiente de guerra, e ele vem amedrontando ali os israelitas, afrontando Deus, afrontando os israelitas, e Davi se incomoda com aquilo. O interessante é que Davi, ele se incomoda com aquela questão e ele quer tomar a frente daquilo ali. Ele se sente incomodado por uma pessoa estar afrontando não só o exército israelita, mas o próprio Deus. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele não se cala diante daquilo. E mesmo ouvindo tudo aquilo que estavam ouvindo da parte daquele gigante, os israelitas amedrontados, mas Davi não se amedronta. Porque ele tem um Deus que é maior do que tudo. Maior do que tudo e do que todos. Ele sabia quem estava com ele. Ele naquela ocasião já era ungido rei. Mas em nenhum momento ele se vangloria disso. Em nenhum momento ele está pensando nisso. Ele só está pensando em honrar o nome do Senhor. E nossas atitudes devem ser assim. Em honrar o nome do nosso Deus. Não fazendo para homens, mas fazendo para o próprio Senhor. Não fazendo porque queremos que vejam, mas querendo agradar a Deus. Foi por isso que Saul caiu. Porque diante de todas aquelas circunstâncias, ao invés de ele estar querendo agradar a Deus, ele estava tentando agradar o povo. E logo ele foi rejeitado pelo Senhor. O Senhor falou para ele: assim como rejeitastes a minha palavra, eu te rejeito. Então devemos ter um certo zelo e cuidado com a obra, com a palavra do Senhor, com a nossa própria vida, que é dele, e fazer tudo para agradar ao Senhor. Tudo para Ele, por Ele. É assim que tem que ser. Para o nosso Senhor. Para que Ele seja glorificado. E essa era a preocupação de Davi. Davi estava preocupado em honrar o nome do Senhor. Em propriamente, exclusivamente agradar Ele. Não agradar homens, não agradar rei, não agradar a população. Mas ele queria agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ver aqui no versículo, ainda no capítulo 17, no versículo 32. Diante daquela toda circunstância de amedrontamento, de ameaças da parte daquele gigante. E aí Davi vai até o rei e diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhes mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui uma conversa entre Davi e Saul. Saul olhando a olhos humanos. Muitas vezes nós nos pegamos olhando no olhar humano, onde seria impossível que Davi ganhasse aquela batalha. Davi era jovem, inexperiente, nunca tinha ido para a guerra. Aquele filisteu já era um homem de guerra desde a sua mocidade. Então, desde jovem, ele estava acostumado ali a vencer batalhas, né? Estava vivo, estava vencendo batalhas ali. E a gente vai ver que Saul ali questiona: olha, você é jovem, você não tem experiência, não vai dar muito certo esse negócio. Mas Davi, com esperança, com fé,
cheio de motivação, a gente vai ver aqui aflorando aquelas características que foram citadas não à toa. Alguém já via essas características? O nosso Deus já sabia dessas características e apenas usa para a sua glória, porque assim Davi se fez também, se fez vaso nas mãos do Senhor para ser usado por Ele, conforme a sua soberana vontade. Nós vamos ver que Davi, ele está sempre em sintonia com Deus, em direcionamento com o Senhor. Por isso, todas as suas coisas, que é só o início da sua trajetória no Senhor, e a gente vai ver que em todas elas, Davi era bem sucedida, porque ele estava sempre em comunhão com o Senhor. Ele estava sempre buscando direcionamento, orientação, estava em uma vida de oração. E nós, como cristãos, devemos adquirir essa vida, uma vida de oração, uma vida de dependência do Senhor, uma vida de fé fervorosa em Deus, confiando plenamente no Senhor. Era assim que Davi vivia. E aqui ele vai ver, olha, não tenho experiência de guerra, em outras palavras, não tenho experiência de guerra, mas eu tenho experiência cuidando das ovelhas do meu pai. Louvado seja Deus. Durante o cuidado que ele tinha com aquelas ovelhas que o seu pai lhe confiou, ali ele estava passando por experiências. E naquelas experiências, uma delas, ele lutou com o urso, lutou com o leão, e o Senhor deu vitória a ele. Ele saiu vencedor. E aqui ele está contando a vitória dele para o rei. Olha, eu venci essas batalhas aqui. Então eu me sinto pronto para vencer o Golias. E não só por isso. Porque se Deus me livrou, da mesma forma que Deus me livrou do leão e do urso, Deus também vai me livrar do Golias. Louvado seja o Senhor. E Davi estava ali em sintonia com o Senhor, porque naquele momento era o propósito de Deus. Nós vamos ver homens que passaram por circunstâncias em que, como Daniel foi para a cova dos leões e Deus o livrou dos leões. Nós vamos ver aqueles 3 rapazes que foram para a fornalha, Deus o livrou da fornalha. Mas nós vamos ver Estevão, que foi apedrejado, mas Deus não o livrou do apedrejamento. Nós vamos ver alguns homens que iam para as arenas e morriam ali. Deus não o tinha livrado. Então existem propósitos nas nossas vidas. Existe o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Mas o que devemos fazer é ser obedientes à palavra de Deus. Ser obedientes à vontade do Senhor. Porque todos nós temos um propósito aqui. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui na terra. E enquanto estamos aqui, devemos cumprir esse propósito sendo obediente. Até o dia da nossa ceifa, ou até a vinda do nosso Senhor. E estando sempre esperançosos, confiantes em Deus, com a fé firmada na rocha inabalável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi não se deixou abalar pelas circunstâncias. Davi estava em sintonia com Deus. A sua fé era recarregada a cada dia. E na força do Senhor. Louvado seja Deus. E ali ele questiona, olha, Deus vai me livrar também da mão do Golias. E aqui nós vamos ver aqui no versículo 38. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, pôs-lhe a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na sua mão, e escolheu para si 5 cestos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Saul era um homem de guerra, tinha lá sua vestimenta, existia aqueles trajes normais de se ir para uma batalha, mas Davi vai para o atípico. Ele não tinha experiência com aquelas ferramentas, ele não tinha experiência com aquelas ferramentas naturais, e ele vai para algo totalmente diferente, para ferramentas
totalmente diferentes, nada convencionais. Porque é assim que o cristão vence batalhas. Com ferramentas e com armas nada convencionais. Com as armas direcionadas pelo nosso Deus. É assim que nós vencemos as batalhas de Deus. As batalhas. Louvado seja o Senhor. E aqui ele vai e lança a mão daquilo. Não dá certo para mim essas ferramentas. Eu vou usar aquilo que eu já tenho experiência. Aquilo que eu já tenho intimidade. O meu cajado que eu já tenho intimidade como pastor. Eu vou usar a minha funda que eu já tenho intimidade. Eu vou usar a minha roupa que eu já conheço. Eu já sei como ela se amolda ao meu corpo. Eu já sei como funciona. E foram com elas que eu venci aquelas outras batalhas. Com o leão e com o urso. E são com elas que eu vou vencer novamente. Porque o Senhor é comigo. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que ele vai usar aquilo nada típico. Que é aquilo que nós usamos. As ferramentas espirituais. As armas espirituais, que é o que nós usamos. Que para os homens naturais é totalmente loucura. Porque a palavra de Deus é loucura aos homens naturais. E é assim que nós vencemos. E ali Davi, usando ali aquilo que ele já tem intimidade, que já tem experiência. Para ter experiência em determinadas coisas é preciso prática, é preciso dedicação. Quando nós, para hoje, dirigirmos bem, houve uma dedicação, houve treino. Para cantar bem, há ensaio, há treino, há dedicação. Sem isso não tem como ter intimidade. E para termos uma intimidade com Deus, é preciso de tempo, é preciso de dedicação, é preciso de nos despojarmos de nós mesmos e nos dedicarmos a esse Deus tão precioso. Aleluia. E aqui ele vai, nós vamos ver aqui que Davi vai para a batalha com o filisteu. Vamos ver aqui, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui que o filisteu, o gigante ali, ele afronta Davi, não só Davi, como o próprio Davi aqui reconhece, que afronta o próprio Deus. E aqui ele fala, você vai ver que Davi, ele fala pelo nome do Senhor. Ele fala para que Deus seja glorificado através de toda essa trajetória. E é assim que deve ser nossa preocupação. A gente não pode estar preocupado se vamos vencer ou deixar de vencer. Se vamos ganhar ou se vamos deixar de ganhar. Porque com Jesus, ganhar é perder e perder é ganhar. Louvado seja o Senhor. Então nós não podemos estar preocupados. Às vezes aquilo que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando lá nas mansões celestiais. Porque quando nós assim fazemos, estamos glorificando o nome do Senhor. Então tudo material um dia vai passar. Muitas vezes nos preocupamos muito com o material, muito com as coisas seculares. Mas precisamos nos conectar com esse Deus. Porque é dele que brota a vida, e a vida em abundância. De onde jorra a água de uma fonte que jamais cessa. Louvado seja o nosso Senhor. E aqui Davi, cheio de fé, cheio de coragem, totalmente animado, sabendo que Deus está com ele, que a vitória vem de Deus, está com o Senhor.
Ele entende aquela afronta como uma afronta para o próprio Deus. E ele está ali determinado a vencer aquilo ali, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. A gente vai ver na Bíblia que várias guerras foram ganhas de formas atípicas, de formas sobrenaturais, porque Deus não precisa mostrar as coisas, não precisa usar as formas naturais. É exatamente o contrário, usando as formas inimagináveis para mostrar que Ele é Deus. Só para que vejam que há um Deus verdadeiro, que há um Deus que cuida do seu povo e que zela por ele. Louvado seja o Senhor. Aqui no versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Louvado seja o Senhor. Que diz que o filisteu, aquele gigante, era o campeão. Devia ser o melhor que eles tinham dos filisteus, dos seus guerreiros. Era o que eles tinham de melhor. Todos estavam amedrontados, todos os israelitas estavam amedrontados em enfrentá-lo. Mas Davi estava confiante. Nós vamos ver que Davi tem algumas características super interessantes, porque ele estava depositando a sua confiança no Deus verdadeiro. Ele estava depositando sua confiança, confiante que Deus é quem faz. E é assim que nós devemos estar, confiantes em Deus, sendo zelosos, porque nós vamos ver aqui em todo o tempo o zelo de Davi. Davi não abandonou suas funções, ele acrescentou funções, e todas elas fazia com zelo, e todas elas ele fazia para Deus. E aqui ele venceu essa batalha de forma atípica, matou o gigante com a própria ferramenta do próprio gigante. Assim como a gente vai ver que Jesus, lá no Evangelho, nos mostra que Jesus usa a própria palavra para botar para correr o Satanás. Satanás usa a própria palavra para tentar persuadir Jesus, e Jesus usa a própria palavra de Deus para botar ele para correr. E a própria ferramenta que ele usou contra, Jesus usou a favor. E assim Davi também usou. A própria ferramenta que o inimigo iria usar contra ele, Davi foi e usou para matá-lo. O inimigo veio todo preparado, todo com escudo, com sua roupa, com capacete. E Davi não estava com nada disso. Estava com suas ferramentas habituais de um servo, de um pastor. Era assim que ele estava, como um filho que obedecia a seu pai, como um filho, como servo de Deus que estava ali para fazer a vontade do seu Senhor. Então algumas coisas nós temos a aprender com a vida de Davi, com essa pequena trajetória, dessa vida de fé, dessa vida de perseverança. É assim que nós devemos estar, perseverantes em Jesus Cristo. Devemos perseverar na caminhada, porque a própria palavra do Senhor diz que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para ir para o reino de Deus. Se nós colocamos a mão na obra do Senhor, dizemos que somos cristãos, que somos servos, e a gente começa a olhar para trás, começa a nos apegar nas coisas seculares, nós não estamos aptos para estar com o Senhor. Então devemos priorizar Deus, ter zelo e perseverar nessa caminhada com fé no nosso Senhor Jesus. Então que esta palavra possa penetrar no mais profundo dos nossos corações, produzindo o efeito para o qual ela foi enviada, a própria palavra do Senhor. Então que nossa semana seja maravilhosa na presença dEle, que possamos estar prosseguindo na caminhada em Cristo, priorizando Ele. A quarentena está aí,
e está exatamente revelando que tipo de cristãos nós somos. Estamos nos nossos confortos, nos nossos lares, e como tem sido nossa vida de intimidade com Deus. Como tem sido nosso zelo, assim como Davi tinha. Como está sendo nossos afazeres? Como tem sido nossas prioridades? Quem tem sido? O que tem sido? Então que possamos estar buscando mais a Deus, adorando em espírito e em verdade, nos fortalecendo no Senhor, sendo perseverantes. Muitas vezes começamos algo e não damos continuidade. Fracassamos no meio do caminho, porque não estamos ali, valentes no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada. Quero deixar um abraço aí para a irmã Tânia, Dona Maria, irmão Carlos, Sila, irmã Elizabeth, seu Luquinha, Newton, irmã Tânia, guerreira irmã Tânia, irmã Ana, Dalva. Nós vamos orar sim, irmã Dalva, pelos seus pedidos que você fez ali no privado, em nome de Jesus. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor nunca vê como vê o homem, que o homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor é quem vê o coração. Ele vê o coração, Ele vê o coração. O Senhor nunca vê como vê o homem. O Senhor nunca vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor é quem vê o coração. Ele vê o coração, Ele vê o coração, Ele vê o coração. Ele vê o coração. O Senhor nunca vê como vê o homem. O Senhor jamais vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor é quem vê o coração. Ele vê o coração, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7. Ele vê o coração, Ele vê o coração. Mas Ele vê o teu coração. Ele vê o teu coração. Ele vê o meu coração. Nosso Deus, amados irmãos, não olha a aparência humana. O nosso Deus, amados irmãos, Ele olha o coração. Ele olha aquilo que tem mais escondido, mais dentro. Jesus, quando andava aqui na terra, o Filho de Deus encarnado, Ele muitas vezes chegava em algumas reuniões e Ele conseguia olhar dentro da alma, dentro
da forma de pensar de cada ser humano. E ele muitas vezes dizia: o que vocês arrazoam em seus corações? Então o nosso Deus, ninguém pode enganá-lo. O nosso Deus, ele conhece aquilo que criou, ele conhece aquilo que ele mesmo moldou com as suas mãos. Ele deixou as suas impressões digitais em nossas vidas. Ele nos moldou do barro, soprou em nós o seu fôlego de vida. O nosso Deus, ele nos conhece inteiramente. Quero louvar mais uma vez com você, amados. Quero louvar mais uma vez essa canção que acho muito bonita. Quero cantar com você nessa noite. Sei que não mereço teus cuidados, sei que não mereço teu socorro, mas me sinto fraco e potente. Eu sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei, eu morro. Eu não posso caminhar sozinho. Vem, Senhor, me toma pela mão. Sei minhas fraquezas são demais. Eu não mereço teu filho, não mereço seu perdão. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, não te deixo, porque eu preciso dos seus carinhos. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, eu não saio do caminho. Tenho tropeçado em meus caminhos. Tu, porém, não tem abandonado. A tua vara e o teu cajado me consola, papaizinho. Mesmo sendo cheio de defeitos, tua forte mão me alcançou. Tu conheces bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceitas como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, que eu não te deixo, porque eu preciso dos seus carinhos. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, eu sou fraquinho, eu saio do caminho. Eu não deixo a minha cruz. Sou fraquinho, não saio do caminho. Eu não deixo a minha cruz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero fazer uma oração.
por uma pessoa que a irmã Dalva colocou que está enferma. Uma pessoa que nós oramos, infelizmente o Senhor a recolheu, ela partiu, mas a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então vamos agradecer ao Senhor nesta noite, vamos orar por aquelas que estão acometidas de enfermidade, vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, e em seguida vamos dar as bênçãos apostólicas. Fecha teu olho, vou fechar o meu aqui. Senhor, Deus querido e maravilhoso, nós queremos, Pai bendito, entregar em tuas mãos aquela pessoa, Pai, que ali, Senhor querido, no privado, a irmã Dalva entrega, Senhor, em tuas mãos, Pai. E esta igreja como um corpo, Senhor, ligados um com os outros pelas juntas e medulas, Pai, entregamos aquela vida em tuas mãos, Senhor. Tu é que é soberano, Tu és o dono da vida, Tu és o dono da prata, Tu és o dono do ouro, mas a nossa função, Pai querido, é interceder uns pelos outros. Nesta noite, Pai, nós queremos ir, Pai bendito, pedir que o Teu Espírito, Pai, esteja, Pai, nos leitos de hospitais, naquelas pessoas, Pai, que estão enfermas, naquelas pessoas, Pai, que partirão ainda nesta madrugada para a eternidade. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, dá-lhe uma chance, Pai, de poder se arrepender dos seus pecados, dos seus feitos, Pai, aqui na terra, no corpo. Senhor, vai com Teu Espírito visitando, Pai, os hospitais, visitando as famílias carentes, Pai, visitando, Pai bendito, aqueles que estão, Senhor, afastados da Tua glória, da Tua Shekinah, Senhor. Fortalece, Pai, o caído, fortalece, Pai, o cansado. Venha nossas vidas, Senhor, nos dando esperança, Pai. Carecemos, Senhor querido, do Teu amor, da Tua graça, Pai, da Tua força, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, porque só Tu, Pai, tem as palavras de vida eterna. Pai, queremos entregar todos os membros da Igreja de Cristo em Nova Esperança, todos os membros da Igreja de Cristo em Cidade Satélite, todos os membros da Igreja de Cristo de uma maneira, Pai, espalhada em todo o mundo, os obreiros, Pai, os pastores, os missionários, Pai, Senhor querido, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai querido, a Tua igreja te clama, Pai, a Tua igreja clama a Tua volta, Senhor. Toma conta de nossas vidas, Pai. Senhor querido, Senhor, nos dá uma semana abençoada, Pai. Uma semana de paz com os nossos filhos, em paz com as nossas esposas. Nos enche da Tua esperança, Pai. Nos enche da Tua graça. É isso, Senhor, que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu digo amém aqui, você diz amém aí, e agora receba as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só nesta tarde, não só nesta noite, mas por toda a eternidade. Eu digo amém aqui, você diz amém aí. Muito obrigado a você que esteve conosco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço a todos e a paz do Senhor em vossos corações.